E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente sabe que os droids de batalha, os B1s, eles são praticamente os droids mais diferentes em Star Wars. E isso é porque eles conversam demais, eles são engraçados. Lá na série The Clone Wars a gente vê eles o tempo inteiro fazendo piadinhas. E não acaba que até mesmo no jogo Jedi Survivor, esses droids continuam lá também fazendo piadinhas o tempo inteiro. Esses outros droids são os manés, fazem tudo o que a gente disser. Apesar de muita gente considerar esses droids aí como inúteis, eles na realidade eram assim, a base do exército separatista mesmo. Eles eram o número 1, droid mais fabricado pela Confederação dos Sistemas Independentes. E claro, apesar de não serem os droids mais eficientes que existem por aí, os droids B1 tinham uma gigantesca vantagem. Eles eram muito baratos e extremamente fáceis de serem construídos. Consequentemente, eles se tornaram o droid principal da Federação do Comércio e depois o droid principal da Confederação dos Sistemas Independentes. Só que isso daí ainda não responde nossa pergunta, né? Por que esses droids então são tão conversadores, tão comédias e tagarelas? O que acontece é o seguinte, apesar de serem extremamente baratos, né, terem um excelente custo-benefício, com esse custo-benefício, com esse valor baixo, também acompanhava algumas desvantagens. E a maior desvantagem que esses droids tinham é que eles simplesmente não eram independentes. Eles precisavam de uma espécie de um servidor externo. E então a Federação do Comércio, utilizando as naves Lucrehulk, eles colocaram dentro dessas naves os servidores, junto com as antenas rádios necessárias para controlar os droids fora da nave. Então até aqui ótimo, desde que uma nave dessas controladora de droids esteja próxima, os droids B1 eles funcionariam perfeitamente. Essa técnica foi utilizada por muito tempo até a Batalha de Naboo. Durante a Batalha de Naboo, a Federação do Comércio ela viu a gigantesca desvantagem dessas naves. Quando Anakin Skywalker no seu caça destruiu uma dessas naves controladoras, o exército de droids da Federação do Comércio foi completamente desativado. A gente vê isso na Ameaça Fantasma. Foi nessa batalha aqui que a Federação do Comércio finalmente viu o gigantesco ponto fraco dos droids B1. Essas naves Lucrehulk controladoras eram uma imensa desvantagem. Essa humilhante derrota em Naboo foi uma grande lição para a Federação do Comércio. Eles rapidamente atualizaram os outros B1 com uma central de inteligência independente. Com essa central, eles poderiam operar sem um sinal mestre. Esses droids B1 atualizados com o módulo cognitivo davam para eles várias vantagens. Com essa nova atualização, eles podiam ser readaptados para várias tarefas. Eles agora podiam se tornar tripulantes, pilotos, artilheiros, dentre outras várias tarefas. Tudo que era necessário era uma simples instalação do software e o droid já estava readaptado. Mas o grande problema aqui é que o hardware simplesmente não foi upgradeado o quanto era necessário. O resultado era que o módulo cognitivo nesses droids ficava extremamente sobrecarregado. Para minimizar esse problema era necessário manutenções frequentes, só que esse problema foi agravado ainda mais durante as Guerras Clônicas. Durante as Guerras Clônicas, a manutenção era extremamente problemática. Como consequência, a desfragmentação da memória e as rotinas de diagnóstico, elas costumavam apagar a programação instalada. E então o que acontecia era que esses módulos cognitivos, eles sofriam frequentemente de corrupções de dados e erros no sistema, e isso causava inúmeros problemas, anomalias comportamentais e até mesmo desligamentos. E claro, um outro efeito colateral aí é que os droids simplesmente ficaram tagarelas. Eles começaram a conversar demais e fazer muitos comentários. Ou seja, em resumo, isso aqui é simplesmente uma falta de investimento correto. Eles tentaram economizar, não upgradearam hardware o suficiente e nem sequer faziam a manutenção necessária, e o resultado era um droid que era simplesmente ineficiente. Felizmente para os separatistas, esse era um problema que acontecia somente com os droids B1. As outras plataformas mais modernas tinham um hardware muito mais poderoso e não sofriam com esse problema. Mas deixa aí nos comentários qual que é o seu droid favorito. E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.